Boa noite a todos. Shalom Lekulam. Aqui é o Nissim. Hoje gostaria de compartilhar com vocês um estudo que fala a respeito do sacrifício. Não sei se vocês já pensaram a respeito de sacrifício, mas hoje eu vou me aprofundar na palavra sacrifício. Nós vamos saber o que ela quer dizer. Sacrifício em hebraico é falado korban. Korban. Pode repetir comigo. Korban. Como a gente sabe, todas as palavras em hebraico elas têm uma raiz. E na raiz ela explica, ela dá um indício daquilo que quer dizer. A raiz da palavra korban é karev. Lekarev. Lekarev quer dizer aproximar-se. Qual a mensagem disso? É que o korban, ou seja, o sacrifício, ele tem sempre a finalidade de nos aproximar de Deus. Essa é a mensagem inicial para a gente começar a estudar o assunto. Vamos prosseguir. O primeiro sacrifício que é conhecido na palavra do Senhor. Quem que é capaz de pensar? Pensa um pouquinho, qual foi o primeiro sacrifício? Eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, que o primeiro sacrifício foi feito por Deus. Foi Deus que fez o seu primeiro sacrifício, até mesmo para nos dar como exemplo. Ele fez o sacrifício com a vinda de Jesus, para cobrir os pecados de Adão e Eva, os nossos pecados, nós somos oriundos deles, né? Ele veio para pagar os nossos pecados, porque nós pecamos, Adão e Eva pecaram. Lembrando esse versículo, todo mundo já conhece, por inimizade entre a mulher, entre sua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça. Jesus. E tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus veio, então, para substituir os nossos sacrifícios. Ele veio para estar no lugar do nosso sacrifício. Por isso que depois da vinda de Jesus não existem sacrifícios. Infelizmente, os judeus não creem nisso, mas eu creio, por isso que estou colocando para vocês. E antes disso havia sacrifício? Não. Saberia me dizer por quê? Eu vou te dizer por quê que não existia sacrifício. Porque não existia pecado. Sacrifício só com pecado. Aliás, havendo pecado, tem que haver sacrifício. E como não havia pecado, então não havia sacrifício. E depois disso, depois do sacrifício de Deus, a gente vai encontrar uma série de relatos na Bíblia. Nós vamos ver os profetas, nós vamos ver durante os tabernáculos, da construção do templo, todos os sacrifícios que vocês vão ver relatados na Bíblia, podem perceber, todas querem dizer para aproximar de Deus. Isso é o korban. Onde é que eram feitos sacrifícios? Os sacrifícios eram tradicionalmente feitos nos templos, quando existiam os templos. Os 2 templos bíblicos, que infelizmente não existem mais. E antes dos templos, como é que eram feitos? Primeiro, existia o sacrifício, claro, existe desde Deus, então, desde a criação do mundo, portanto, e como é que eram feitos sacrifícios antigamente? Eram feitos normalmente em lugares altos. Vocês vão ver relatados na história de Abraão, Isaac, Jacó também tem. Enfim, vocês vão ver, não vou entrar em detalhes de cada um deles, mas só para ficar registrado para vocês. Eu vou citar só isso aqui, ó. Isaías. O Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e o monumento se erguirá ao Senhor. Na sua fronteira, o Senhor dará a conhecer aos egípcios, os egípcios conhecerão o Senhor. Naquele dia, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas. Desde aquele tempo existia. Essa é outra passagem, posso citar para vocês, e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, etc., etc. Tomaram o bezerro e prepararam e invocaram o nome de Baal. Também, sacrifício. E depois disso com Moisés. A gente sabe, né? Quando Moisés retirou o povo do Egito, o próprio Deus pediu para ele construir um tabernáculo, né? E no tabernáculo existia tudo, Deus deixou tudo detalhadinho, medidas, tudo certinho. Até a roupa do sacerdote, o adorno, as pedras, enfim, tudo. Logo na entrada do tabernáculo existia uma coisa chamada Mizbeach. Mizbeach, em hebraico, quer dizer altar. Para que serviu o altar? Justamente para se oferecer os korbanot, os sacrifícios.
Então, e se eram construídos no tabernáculo, nos templos, era realmente, primeiro e segundo templo, não sei se vocês sabem, eles foram destruídos. O primeiro foi pelos babilônicos e o segundo foi pelos romanos. 70 anos depois, certinho, né? E engraçado, quer dizer, coincidência, que não existem coincidências, os dois foram destruídos no mesmo dia. Esse dia é 9 do mês de Av. Av é um mês no calendário hebraico. No dia Tisha B'Av, se comemora em Israel o dia mais triste do ano inteiro. Normalmente é um dia de luto em Israel. Tisha B'Av. Interessante. Mais interessante do que isso tudo é que Jesus profetizou sobre isso. Jesus disse que isso ia acontecer muito antes. E quando Jesus ia saindo do templo, Mateus 24, aproximaram dele os seus discípulos e mostraram: olha a estrutura desse templo, mestre. E Jesus olhou e disse: em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus previu isso. Muito bem, onde é que estavam esses dois templos? Onde é que eram? Coincidentemente, quero que você saiba de que os dois templos estavam exatamente no mesmíssimo lugar. Esse lugar, ele chama-se Monte Moriá. Onde é que é isso aqui? É em Israel. Se vocês forem um dia para Israel, quem já foi já deve saber, se você olhar assim para o Muro das Lamentações, no Kotel, vocês vão ver que bem nas costas do Kotel tem uma cúpula de ouro, é dourada, mas realmente é ouro, ouro maciço. É uma mesquita de Muhammad Ali, que é dos muçulmanos. Naquele terreno, exatamente naquele terreno, era o primeiro templo. E o segundo, exatamente ali também. Os dois foram destruídos. Aliás, aquela terra, aquele Monte Moriá, é objeto de disputa até hoje. Eles brigam, árabes e judeus sempre brigam com relação à posse desse terreno, né? Infelizmente. Você vê que lá também existe hoje um templo deles, uma mesquita, que serve para adorar a Deus, deles, né? Queria colocar mais uma informação. Aquele terreno que hoje é chamado de Monte Moriá, que esteve o primeiro e o segundo templo, e hoje está esse templo dos árabes, que é a mesquita de Muhammad Ali, quem comprou foi o rei Davi. Isso aqui está relatado em 2 Samuel 24. Não sei se vocês lembram, ele queria prestar sacrifício a Deus e ele queria comprar um terreno. Tanto é que o rei, na época, ele falou: não, pode ficar, já é para isso, eu te dou de presente. Olha o que ele diz para ele: não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E sobre isso vale uma reflexão. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Sacrifício, no fim, tem que custar alguma coisa. Você tem que sentir o sacrifício. Sacrifício, a própria palavra já diz, é um sacrifício. Ele tem que ter uma dose de sacrifício. Em Israel, existe o terceiro templo? Não, não existe. Por isso que não se faz mais sacrifício em Israel. Eles estão esperando o terceiro templo. Mas será que vai existir? Eu vou te dizer uma coisa, só para informação. Existe um instituto chamado The Temple Institute, que não tem nada a ver com o governo, é a parte autônoma, e que está lutando para isso. Ele vira e mexe, ele consegue uma reunião entre árabes e judeus para ver se eles se entendem um dia. Até mesmo o próprio Trump, ele já promoveu algumas reuniões e tem uma foto de uma dessas reuniões. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: sacrifícios, eles fazem parte da vida sua, da minha vida, da vida de todos os seres humanos. Tudo que a gente consegue na vida, a gente consegue através de sacrifício. Nada que a gente vai conseguir na vida, a gente vai conseguir sem sacrifício. Se você entrou na faculdade, você fez um vestibular, você fez um primário, um secundário, você fez tudo, mas tudo com sacrifício. Se você comprou um carro, você também teve que juntar dinheiro, comprou uma casa, enfim, tudo na vida tem sacrifício. Tudo que conquistamos depende de sacrifício. Com tudo isso dito, cabe uma reflexão. Não é só para você, é para mim, é para todo mundo.
Nós estamos conseguindo nos aproximar mais de Deus? Nós estamos fazendo a nossa parte, oferecendo sacrifícios para nos aproximar mais de Deus? E olha, não estou cobrando dízimos e ofertas, não estou me referindo somente a dízimos e ofertas. Eu falo somente porque não é só isso. Somente quero citar para vocês uma palavra que o Senhor Jesus nos deixou, que está em Mateus, que diz o seguinte: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que dizimam o hortelã, o endro e o cominho, e desprezas o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ele deixa uma orientação clara. Vocês devem fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vocês têm que permanecer oferecendo dízimos e ofertas, dizimam, mas não pode deixar a misericórdia, a fé, o juízo separado. Vocês têm que cumprir com as duas partes. Então, a gente tem que se perguntar, nós estamos cumprindo com a nossa parte? É assim que nós vamos nos aproximar de Deus. Esse é o caminho. Queira você ou não queira você, é assim que tudo funciona. Se quer se aproximar de Deus, vai depender dos seus corbanotos, dos seus sacrifícios. Esse é o caminho. Sabe o que eu posso citar para vocês, lembrando agora? Aquela passagem que aquela viúva, foi lá e estava todo mundo oferecendo no templo, e ela foi lá com algumas moedinhas e colocou ali, e Jesus falou, em verdade, vos digo que aquela mulher ofereceu mais do que qualquer um, porque ela deu tudo que ela tinha. O sacrifício depende do quanto que você sacrifica. Dar aquilo que está sobrando, é o que uma vez Jesus estava querendo dizer, não tem um valor significativo. Ok? Continuando. Agora, somente para citar para vocês, sabe qual é o nome de Deus em hebraico? Se vocês forem lá em Israel perguntar para um rabino, ele vai simplesmente dizer, não existe uma forma explícita de dar o nome de Deus em hebraico. O nome de Deus em hebraico está sendo traduzido pelo tetragrama, que é Yud Hei Vav Hei. Já falei sobre isso em outras épocas, em outras aulas. Yud Hei Vav Hei não tem pronúncia porque são todas vogais. Então, qual seria a pronúncia? Seria Jeová, Jeová, cada um pronuncia de um jeito. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que existe um nome de Deus. Na verdade, ele deixou um nome. Ele deixou um nome bem explícito, com todas as letras escritas na Torá. Tudo, com todas as letras escritas de uma forma inteligível. E ele deixou isso revelado por ele mesmo para nossos tempos. Nossos tempos. Seu tempo, meu tempo. E o tempo de quem quiser aceitar. Esse nome é Yeshua. Yehoshua. Jesus. Glórias a Ele, glórias a Deus. Por isso que Jesus nos deixou bem claro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem porque Ele já está lá. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Jesus. E somente para finalizar, quero dizer para vocês que Jesus, quando Ele estava se despedindo, Ele disse para nós bem claramente, conforme está dito em Mateus, porque eu digo a vocês que desde agora vocês não vão viver mais, até que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Você tem que reconhecer Jesus. Bendito, repita comigo, bendito o que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Fala assim, bem-vindo Jesus, em nome de Adonai, em nome de Hashem. Em hebraico, a gente pode ler. O que está escrito exatamente no mesmo versículo em hebraico, ele está dizendo, vocês não vão me ver enquanto vocês não disserem Baruch, Rabá, Beshem, Adonai. Repita, porque Jesus pregava em hebraico. Ele ensinava em hebraico. Baruch, Rabá, Beshem, Adonai. Senhor, Yoshua, seja muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus.
Muito bem, era isso que eu queria falar com vocês, em nome de Jesus. Obrigado por terem participado, por terem ouvido. Que tenha sido uma vez com vocês essa lição. Agora feche seus olhos, que eu vou fazer uma oração final com vocês. Muito obrigado, Senhora, que foi a sua palavra, da forma como o Senhor me orientou. Espero que ela surta efeito, que todo mundo possa enxergar o verdadeiro valor do Senhor. Que todo mundo possa enxergar que o caminho para a gente se aproximar do Senhor é esse sacrifício. E que a gente comece a fazer sacrifícios em seu nome, Senhor. Porque tudo é para a honra e glória do seu nome, Senhor. Eu quero me aproximar cada dia mais do Senhor. E eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para prestar essa homenagem e fazer os meus corbanotos todos os dias. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, dos presbíteros, dos nossos líderes, dos nossos membros da igreja, todos, Senhor. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, da minha bisnetinha, Senhor. Faça com que eu possa vê-la ainda um dia. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, continue os olhos fechados e aceite essa bênção, a bênção que Moisés recebeu do Senhor Deus diretamente, orientando Jacob, orientando seu irmão a fazer a oração quando alguém pedir para ele, a oração arônica, Arão. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, 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 bracha. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.